apagar a história da minha mãe, não de jeito nenhum. A história da minha mãe é a história dela. Foi ela quem viveu aqui na Sabiaguaba, foi ela quem nos educou aqui, foi ela quem nos ensinou a colher o nosso alimento ali no rio. Foi ela quem nos ensinou dar valor a tudo isso. Aqui nós nunca degradamos nada. Pelo contrário, nós fizemos o máximo, porque se fosse, nós estamos aqui nesse cantinho, mas esse cantinho nem foi que a gente invadiu. Eu tive para mim morar na Sabiaguaba, por eu ser nativa, eu tinha direito à terra. Por isso eu tive que comprar, né? Então eu comprei esse canto, paguei com o meu trabalho, tirando caranguejo naquele mangue, levando para aquela barraca que vocês passaram em frente. Lá era vendido os meus caranguejos, os meus camarão que eu pegava no rio. Acordava 1h da manhã para ir mais a minha mãe para pegar camarão. Ainda muito jovem, porque não era para ir, eu era muito jovem. Mas eu ia porque eu queria ter o meu dinheiro. Eu não queria que a minha mãe dissesse: não, amanhã eu vou dar R$1 para vocês, R$2. Não, eu queria ter o meu dinheiro. E assim nós somos 4 irmãs e fomos criadas assim, nessa luta. São 4 irmãs e 4 irmãos. Infelizmente 2 já se foram, só restam 2. E é nessa luta a gente vive até hoje. E a gente vive agora, a gente vê nessa situação. Tendo que brigar pela nossa permanência. Nós estamos sendo acusados de um crime que nós não cometemos. Porque nós estamos bem antes da história de Sabiaguaba. Sabiaguaba nem era conhecido. Nós já estávamos aqui. Eu tenho 54 anos de idade. Vocês vejam, eu nasci aqui na Sabiaguaba. Meu pai chegou aqui com 12 anos de idade. Meu pai é de 1926. Faleceu aqui nessa Sabiaguaba. E trabalhou aqui bastante. Mas a pioneira mesmo, porque a gente tem um afeto muito enorme, é pela minha mãe, pela luta dela. Pelo trabalho dela de pescar. E hoje em dia eu faço a mesma coisa, gente. Se vocês chegarem aqui, pai, vamos pescar no rio, vamos pegar camarão. Vamos, eu sei pescar camarão. Vamos tirar ostra? Vamos. Vamos pegar lagosta mergulhando? Eu vou. Vamos pegar siri em cima das pedras? Eu não uso nenhuma armadilha, gente. Só a armadilha que eu uso é para pegar o peixe no rio, porque também, se eu dissesse para vocês que eu vou lá no rio, mergulho e pego um peixe, e até pego, mas não é. Eu pego um rengaio, vou no rio com o rengaio que eu tenho, meus rengai aqui, tenho minha linhazinha de pesca, porque eu levo a minha filha para pescar no rio. Mas se eu for pegar, eu quero comer siri, eu não vou com jereré, eu vou só com um baldinho na mão lá para as pedras, e a gente pega tanto do siri. Quer dizer, isso não dá para agredir a natureza, isso não é agressão nenhuma, nós não estamos matando o rio. O que foi que veio acabar com o nosso rio? Hoje em dia eu não como mais uma picholeta. Se eu quiser comer picholeta, eu vou na Feira da Messejana comprar do pessoal que traz do Aracati, porque aqui no nosso rio não tem mais. Por quê? Por conta da ponte que veio. A ponte? A ponte. Todo dano que assoreou foi a ponte, que não tem mais. Até um marisco, que é o mais resistente no rio, você ainda consegue, mas se você for pro lado de lá, do mangue, lá pro Rio Velho, por lá as pessoas ainda conseguem o marisco. E qual foi? Mas aqui nessa região aqui, ó, pegando aqui, pertinho aqui da ponte, isso ali a gente ia lá, era com a enxadinha, cavar e aproveitar o horário da maré, era cavando, e a gente enchia baldes de picholeta. Podia tirar hoje, amanhã você ia, tinha a mesma quantidade. E hoje em dia você chega lá, não tem mais. Quais são os outros que não tem mais também? Aqui a gente... Olha, o cavalo marinho é raro você achar um. É preciso muita pesca no rio para você encontrar um. Só acabou esse aqui. Qual? O mero, a pescada branca. Esses peixes que entravam para o rio, que precisam de águas profundas, não entra mais. Porque o mero se sabe que o mero é um peixe de águas profundas. E quando a Sabiaguaba era, antes dessa construção, era fundo esse rio, eles entravam e vinham para as raízes do mangue. Porque uma parte da raiz do mangue que veio na curva do rio lá, foi o rio mesmo que veio derrubando e tirando, né? Mas daqui para lá você vê que o rio acabou, tem uma croa imensa no meio do rio, coisa que não existia. Não existia aquela croa. A gente atravessava aquele rio ali,
ia pegar sal na salina pra gente temperar, porque nós morávamos aqui, era tudo ilhado, a gente ia mais a minha avó, pegar sal na salina. E atravessava o rio na maré seca e ela ficava marcando os cantos, aonde que dá para passar, porque nem todo canto dava. A gente ia passando, de repente caía num buraco, porque o rio era fundo, mas ele tinha uns cantinhos que eles já conheciam para atravessar. E hoje em dia você atravessa qualquer hora aí. Isso a senhora tinha 12 anos. A senhora tem 54, então faz o quê? 42 anos. E é nessa faixa de 42 anos que a gente pesca. Não, isso, que aconteceu isso aí com o rio. Você quer saber que assoreou o rio, que acabou a pesca? Não, o tempo que a senhora estava. A senhora sempre nasceu aqui, né? Não, quem chegou com 12 anos foi meu pai. Eu nasci ixi, foi aqui. então tem muitos anos. É, eu nasci foi aqui. Eu cresci isso aqui era só mata. E eu cresci, era feito índia dentro desse sabiaguaba, catando. Era murici, araçá, trapiá, gurguri, era ubaia, guabiraba, caju, uma fruta que às vezes eu falo até para os meninos que ela não existe aqui mais, mas que a gente comia muito, mas tinha que andar com uma vasilha d'água, que era o carrasco, uma fruta que deixa você, depois que você come, é o carrasco. E a gente ia comer araçá, lá perto do rio tinha uma duna que era araçá. Então eu falo com eu cheguei a comer, gente, camaleão assado, mas um vizinho, mas não era porque eu gostava de comer nada, porque eu era muito curiosa quando criança. E o meu vizinho estava comendo e eu fui lá comer também. Porra, mãe, você comeu camaleão? Comi, com batata ainda. Porque de manhãzinha eles costumavam assar, só eram 3 famílias aqui. Era a minha mãe, a dona Virgínia e a dona Saúde. E essas mulheres viviam tudo da pesca. E a minha mãe tinha o trabalho da minha mãe. Ela pescava, reunia tudo aquilo que ela pescou, o coco, o murici, o caju, tudo que foi na época ela colhia. Aí ela tinha 3 animais, ela botava tudo nos animais, botava os 3 meninos dela mais velhos, que eram os meus irmãos, os mais velhos, atravessava por dentro do mangue, que tinha uma trilhazinha já especial para eles, e ia vender no Mucuripe. Por aqui não tinha acesso, tinha que ser por dentro. Então ela entrava dendê, passava pelo dendê e pegava e iam com o Mucuripe vender essas coisas. Então era com isso que ela sustentava a gente. E hoje em dia eu me vejo assim, tendo gente querendo apagar a memória da minha mãe. Ah, minha filha, aí pronto, é comprar uma briga comigo. Que eu não aceito. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode perguntar. Que o que for daqui, o que eu souber responder no momento. Acho que eu já falei demais. A sua mãe nasceu aqui? Nasceu na Sabiaguaba, minha mãe. Meu pai foi que não nasceu, mas chegou com 12 anos. Casou, encontrou com ela. Aí encontrou-se com ela, muito jovem, ela tinha 13 anos de idade quando casou-se com ele. Aí tiveram 13 filhos, só que só escapou 8. Os primeiros morreram. Tua casa foi marcada da paz? Não. Não. A barraca? Não. Também não. Mas recebi Mas recebeu a intimação. Recebi a intimação. Só da barraca? Só da barraca. Quem está intimando? É o governo? É ação estadual? A ação é do Ministério Público Federal, ação Federal. civil pública, na Justiça Federal. É. Aí hoje de manhã, por isso assim, que tá todo mundo... Algumas falas, para vocês entenderem, é um pouco do reflexo da reunião que teve hoje de manhã, porque quem está fazendo a defesa da comunidade é a Defensoria Pública da União, através da doutora Lígia. E ela teve hoje aqui fazendo uma reunião para explicar como é que vai ser a defesa. Então tá todo mundo assim, né, meio alvoroçado ainda dessa reunião. Foi, e ela, também porque ela já teve uma audiência da doutora Lídia, né? E ela veio explicar o ponto favorável para a gente. Né? E daí ela já veio para conversar, mas quando eu foi tudo pra gente. Aí lá foi que a minha mãe, como ela queria, ela gostava, era muito trabalhadora, mas ela gostava de ter umas coisinhas melhor para as filhas. Para os filhos dela, ela sempre queria o melhor. E ela começou a fazer a casinha de barro, depois veio a telha, mas antes era tudo palha. Então se a gente dissesse assim, quando as casas eram tudo de palha, vamos morar bem próximo do rio, porque lá vai ser mais fácil para a gente levantar a madrugada para ir pescar.
porque a nossa vida é em função da maré. Quem dita as regras é a natureza. Nós não pegamos aqui a maré, não, mar você vai secar porque mais tarde vamos pescar. Não, a gente tem que esperar. Se a maré vai dar 1h da madrugada, era 1h da madrugada que a gente ia pescar. Se a maré vai dar meio-dia, não interessa o que a gente estivesse fazendo, meio-dia nós ia pescar. Para poder, quando chegasse no dia X que ela ia vender, ela ter todo aquele material, ter o camarão, ter o siri, ter a ostra. A gente tirava muita ostra, era muito sofrida porque a gente tirava muita ostra, cortava a mão, cortava o pé. Quando chegava tinha que cozinhar toda aquela ostra, abrir tudinho, tirar todo aquele miolinho, embalar. Tinha que ser salgado, porque não existia geladeira. Era tudo no sal, tudo salgadinho, colocado. Quando chegasse na venda, quem comprou ia ter que trabalhar para tirar o sal para poder usar. E assim era o camarão, era a ostra, era tudo que a gente usava, tudo que a gente colhia aqui. As frutas não, as frutas era tudo fresquinha, porque só tirava amanhã eu vou fazer minha venda. Então hoje a gente tem que colher o máximo de fruta que tiver da época. O caju, murici, porque o murici a gente tem que amadurecer, abafar para amadurecer. Aí à noite a gente tinha que limpar todo aquele murici, embalar para ela ir vender. E a nossa vida aqui foi isso, tudo assim. Legal, acho que... Um pouco agora ela falando, me lembrei, né? Que o Galba lá na casa perguntou se podia descrever um pouco do cotidiano. É bem isso que ela falou, quem dita é a maré. E mesmo assim, que eu acho interessante perceber, uma troca entre as gerações. Por exemplo, ele tem 20 anos e vai pescar com seu Manel, que tem quantos anos? O Manel tem 70 e alguns. 70 e poucos anos, já é cego e surdo, né? Mais pesca, mais pesca. Então, às vezes acontece de, tipo assim, 1h da manhã, eles estão preparando café para sair, meia-noite, né? Então, o seu Manel sempre vai lá em casa chamar o Dudu, que é companheiro de pesca dele, né? Chama ele de meu velho. Então, tem essa relação. Quando dá maré, não importa a hora, não importa o dia, não importa se é domingo, se é feriado. É a hora que tem peixe, é a hora que tem determinado tipo de pesca. Se é a tainha, se é o siri, se é o marisco. Cada pesca tem um jeito, né? Tem o seu ritmo, tem a sua hora e tem o seu método, né? É um tipo de caça. Pois é, Cada um é um tipo de caça. Né? Cada um você leva uma armadilha. Vou dizer o apelido da Porque tia. para pegar o camarão nós tínhamos que ter a rede. Aí eu ia com a minha mãe e ela ia pescando e eu com tanta preguiça, muito novinha, com tanta preguiça, ela pescando do lado, quando a ela estava dizendo: menina, afasta mais para lá que tu tá vindo já muito para perto de mim. Eu ia mais para lá um pouquinho. Às vezes eu tinha medo, porque a gente, na noite, o vento causa assim, com a claridade da lua. E às vezes não tinha lua, às vezes era totalmente escuro, que eu olhava assim para ver se eu estava vendo a mãe mesmo ali perto de mim. Então, a gente às vezes, o vento batia no mangue, fazia assim uma coisa e a gente imaginava já uma coisa. Ela falava assim: não tenha medo, não é nada, é só o vento batendo no mangue. Às vezes os peixes pulava muito, e aí a gente dizia assim: mãe, tem muito peixe. Menina, mas o meu cachorrinho tá danado. Aí ela dizia, a gente dizia: mãe, tem muito peixe. Aí ela dizia assim: pois vamos encostar a rede aqui e vamos pescar. A gente levantava, não via nada dentro da rede. Aí ela dizia assim: vamos embora, não tá tendo nada. Eu dizia: mãe, mas tá pulando tanto do peixe, por que a gente vai embora? Ela dizia: camarão, os camarão passavam assim na rede saltitando. E ela dizia: não, vamos embora, não tem nada não, não tem nada não. E a gente levantava e eu dizia: ai, graças a Deus, nós vamos pra casa já, morrendo de frio, toda molhada, vinha pra casa. Aí no outro dia ela dizia: ah, não, porque a mãe d'água não deixou a gente pescar. Não ia ter nada naquele dia, porque ela dizia: a gente entrava no rio, ela era alta assim, que nem eu, magona, e ela entrava com água aqui assim, e eu ficava lá assim, ela entrava nos rios com água aqui assim no pescoço. O que é a mãe d'água? A gente chama de a sereia, né? A mãe d'água, que seria a mãe de tudo da natureza, referente ao rio. A gente cresceu acreditando na mãe d'água, acreditando que se tudo que a gente oferecesse para a mãe d'água referente ao rio, ela ia nos devolver em dobro. Então,
Às vezes eu tava pescando, a gente pegava um peixinho assim, bem pequenininho, aí eu dizia assim, ô tadinho, vou te botar de volta no rio e pra tu pedir a mãe d'água pra ela mandar peixe maior pra gente. A gente jogava o peixinho na água. E por incrível que pareça, assim, no espaço de tempo a gente tá pescando, sempre pegava um peixe maior. Então tudo isso a gente passou a acreditar que era a mãe d'água que mandava pra gente, porque a gente tinha mandado um peixinho, pedia a ela que mandasse. Então a gente tem muita história assim sobre a natureza que influenciou a nossa vida, a nossa criação, tudo. Nas matas a gente tinha como é que é? A caipora, a gente tinha medo, porque a mãe contava muita história pra gente. Ela dizia, ó, quando você passar por um galho desse, você não quebre o galho. Porque se você quebrar esse galho, mas lá na frente você vai levar outro galho, vai bater com bem força em você. Quando esse outro galho bater com bem força, é as caiporas batendo com galho em você, porque você quebrou. Sempre era cansanção. E a gente sempre tinha de passar naquela mata ali, a gente se abaixava, a gente passava por trás, mas a gente não quebrava os galhos, a gente não danificava nada lá, porque a gente tinha medo, porque a gente sabia que se a gente fizesse, a gente ia levar uma cipuada das caiporas ou do... que agora eu tô até esquecida dele, que ele tem os pezinhos para trás. Curupira. E a gente tinha medo, porque a minha mãe sempre contou muito sobre a natureza pra gente. Eu queria que essa caipora voltasse e destruísse essas construtoras tudinho aí, né? Seria maravilhoso. Detonasse, ficava tudo. Seria Nossa, uma maravilhoso. peia boa. Botasse tudinho, volta e tudo. Assim, Empreiteira, construtora. era, acabasse com esse pessoal, mas infelizmente as pessoas acabaram com todo o lugar delas, o habitat dos invisíveis que a gente não conhece, que a gente não vê, que muita gente não acredita, mas tem muita evidência deles aí nesses matos. Aqui nós ainda temos uma florestazinha, ainda tem história, não muito distante. Eu contei uma história para o meu sobrinho, ele não quis muito acreditar e nós tivemos que sair de lá, feito uns doidos de lá de dentro desse mato. E até hoje ele não vai mais lá onde a gente ia, naquele horário, né? Por causa dos horários. Pois é, gente. E com relação ao pessoal mais jovem, assim, tipo, os adolescentes de hoje, como é essa relação deles com aqui? Alguns já saíram para morar em outros lugares, eles pensam em ficar, eles Olha, os mantêm adolescentes... essas coisas. Os adolescentes hoje em dia, eu até conversando com a minha irmã, eu falei pra ela, ó, minha irmã, eu fico triste, porque as mães não passam para os filhos a história disso aqui, como isso aqui era importante pra gente. Elas não passam porque é o seguinte, bom, eu não vou contar pra minha filha sobre pesca, sobre não sei o quê, porque eu não quero que ela seja pescadora. Eu não vou contar pra minha filha que... lá naqueles matos tem isso, porque ela não vai trabalhar sobre uma planta, como plantar, fazer uma horta, eu não vou ensinar, porque a minha filha não vai trabalhar com horta. Eu fico assim, gente, não é necessário ele trabalhar com isso aí. Não é necessário, ele tem que vivenciar o que os pais vivenciaram. Olha, gente, eu tenho uma filha de 15 anos, Nicole, ela tá ali dormindo ali, que é o horário dela dar uma cochilada. Mas a Nicole é o seguinte, o que você perguntar sobre muitas coisas, não tudo, mas o que você perguntar, a Nicole vai dizer para vocês aonde que a gente vai tirar a ostra, e ela pesca comigo, e eu ensino para ela, eu mostro para ela, mas eu não quero que a Nicole tenha a vida que eu tive, porque eu andava dentro desses mangues com lama na cintura, com cesto de ostra na cabeça, que o pessoal duvidava que eu trazia, porque eu era bem magrinha. Tinha muita gente que dizia, porque é igual ferrolho de igreja, porque eu era tão magra. Mas eu atravessava esse rio com um cesto de ostra na cabeça. Quando eu chegava do outro lado, a gente chegava tremendo de fome. Aí quando chegava, a gente ia limpar aquela ostra para poder vender. Mas isso, a minha fome era porque eu tinha passado lá, mas quando eu chegava em casa eu tinha comida já para comer, graças a Deus. É porque é uma luta, é sofrido você ir pro mangue. A gente saía de casa, vamos tirar a picholeta, leva os baldes, vamos pegar 10 litros de picholeta, a gente levava o balde lá, a gente ficava cavando, a maré vindo e a gente apressado na frente cavando para poder tirar aquela picholeta. E isso tudo, olha, qualquer luta que você faça com o rio, você sofre assim uma penalidade da fome. Ele dá uma fome assim tão desesperadora, você tem que
ter alguma coisa. Portanto, que era mais viável sair de casa com uma rapadurazinha ou estaria andar. Você já não passava por esse processo. Mas tudo isso eu passei. E hoje em dia, eu digo, eu não quero que a minha filha passe por isso. Mas ela sabe disso. Eu conto pra ela. Eu levo ela, vem, Nicole, olha, eu pescava aqui, Nicole. Eu tirava ostra ali, Nicole. Nicole, pra tirar ostra, a gente vai ter que usar esse facão e tirar só a que a gente vai usar, só a maior, porque a menor vai ter que ficar lá para crescer, senão ela não vai. Se ela cair, ela não volta pro pau, porque ela não tem mais como subir, né? Então tudo isso eu ensino para minha filha, mas eu falo para todo mundo, num curso que eu fiz aí, uma das marisqueiras falou: eu quero que o meu filho seja marisqueiro também, que é para ele saber quanto que eu sofri para tirar marisca. Eu disse, é muito boa. eu não quero que a minha filha faça isso, eu já quero que a minha filha tenha uma educação, que ela já possa ter um emprego, mas eu quero que ela vivencie junto, enquanto eu for viva, que ela vivencie comigo essa situação. Até porque se um dia alguém perguntar alguma coisa relacionada a isso, ela vai saber responder. Tá ótimo. Raiz, queria agradecer muito assim, a tua disponibilidade, esses Sempre que precisar, relatos gente. aí da... A senhora autoriza eu fazer uma publicação para os alunos, para a gente divulgar essa informação, que poucas pessoas sabem, né, da causa de vocês. E as pessoas só costumam ajudar e preservar o que conhece. Isso. Então, se ninguém conhecer, como o próprio procurador da República não conhecia a causa de vocês. Não conhecia. Pois é, A senhora autoriza eu pode, divulgar as autoriza, imagens? sim. Autoriza. Preparado, né? Então, que bom. Pois vamos